Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe, né, para a nossa meditação. O que Ele quer que a gente mude hoje, no dia de hoje, né? Aquela folhinha em branco que Ele nos dá todos os dias quando a gente acorda, para fazer a sua vontade, para mudar aquilo que está errado na nossa vida, na nossa alma, dentro de nós, dentro do nosso coração, a gente possa conseguir pedir ao Espírito Santo o discernimento de viver a palavra de Deus, de ler, de refletir, de entender, né? E trazer para a nossa vida também. Então vamos ver o que a liturgia da igreja nos traz hoje com o Evangelho de Jesus. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela continua no livro de João. João no capítulo 3. Aí a gente vem aqui para o versículo 7 e damos continuidade até o 15. Né? Não se espante. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu: você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eu garanto a você, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos. Mas apesar disso, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que acreditar nele terá vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, pelo que a gente deu uma lida aqui, a gente viu que o evangelho de hoje é a continuidade do de ontem, né? Hoje Jesus continua conversando com Nicodemos, né? Quem era Nicodemos? Né? Um fariseu. Vivia ali no meio do fariseu, né? E Nicodemos não entendia nada. A palavra diz que Nicodemos não estava entendendo nada que Jesus estava falando. Ele foi argumentar com Jesus, ele foi perguntar a Jesus, não é? Mas ele não entendia. Por mais que Jesus explicasse, ele não entendia. E chegou o ponto de Jesus explicar a conversão, explicar o nascer de novo nas águas. E aí chega o momento dele querer saber o que significava o nascer de novo no Espírito. E aí Jesus disse: tu não sabes? Né? Jesus diz: tu não sabes? Tu és mestre aí no teu meio, né? Tu és mestre, ou seja, era uma pessoa influente ali naquele meio, era uma pessoa entendida das coisas que existiam ali, né? Mas fechado para as coisas de Deus, fechado para a espiritualidade, para as coisas espirituais. Ele não entendia. E aí Jesus diz: eu estou explicando as coisas daqui da terra e você não está entendendo que era justamente o renascer de novo nas águas, né? Como que eu vou explicar a você o renascer de novo no Espírito, se é uma coisa espiritual que você não está entendendo nem o que significa, né, as coisas daqui, não é, carnais? Você não vai entender. Por quê? Porque vocês têm um coração duro, vocês não querem entender, né? E a gente traz para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente não
passamos por essa situação de coração duro. Eu digo passamos, né? Porque hoje em dia, para quem já conheceu a palavra de Deus, para quem já encontrou a palavra de Deus, é mais fácil a gente digerir, é mais fácil a gente aceitar o que Jesus quer espiritualmente para a nossa vida. É difícil quando a gente não entende, que chega uma pessoa para nos explicar e a gente não quer entender, a gente não entende. Não, eu não vou deixar a minha vida, né, ali, sair da minha zona de conforto para viver uma vida rigorosa como essa que Jesus pede na palavra de Deus. Quantas vezes a gente não escuta? Até a gente mesmo não quer mudança. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é radical. Se for para você viver, você se converter, você tem que deixar muitas práticas de lado, muitas coisas de lado. Talvez era o caso de Nicodemos. Nicodemos não queria deixar de lado aquela vida ali de fariseu, não é? Não queria. Então ele não entendia, assim como a gente também não entende nada espiritualmente falando. A gente tem uma vida carnal e uma vida espiritual. Só que a gente vê, toca nas coisas carnais. A gente não vê e nem toca as espirituais, mas elas existem. Não é? Elas existem. Então, o Espírito Santo é algo espiritual, né? Como a palavra diz. Você sente, mas você não sabe de onde vem. A mesma coisa é a conversão. A mesma coisa é a tua mudança de vida. Muitas vezes você muda de vida, você começa a ser uma outra pessoa diante do teu arrependimento, diante da tua conversão verdadeira, de tu entender a palavra e começar a trazer para a tua vida, mas tu não entende como foi que tu mudou tanto. Por quê? Porque o Espírito, você sente o sopro do Espírito, você sente o toque do Espírito Santo, mas você não sabe de onde ele vem. Você não vê, né? E nem para onde ele vai. O Espírito Santo, ele pousa onde ele quer. Independente da pessoa, do grau de pecado da pessoa, ele sopra onde ele quer, né? E muitas vezes a gente não entende essas coisas, a gente não vê essas coisas. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que se converteu verdadeiramente e começa a mudar, né? E aí você não entende. A própria pessoa também não entende como foi que mudou tanto a esse ponto. Às vezes você é uma pessoa ignorante, às vezes você é uma pessoa prepotente, né? E de repente você começa a entender a palavra de Deus. Por isso é importante ter a reflexão, é importante você ter um momento para a palavra de Deus, para saber o que Ele quer para a sua vida. Então vai sempre cair em um evangelho, em algo que vai tocar, algo de errado que está acontecendo com você. Por exemplo, você é uma pessoa totalmente ignorante. Ignorante não no sentido do estudo, mas ignorante na brutalidade, na voz, na fala, né? Você é aquela pessoa ignorante, mas quando você começa a entender a palavra de Deus, você chega àquela palavra que toca, né? Que você tem que ser uma pessoa mansa, que você tem que aprender. Você começa a ser uma pessoa mansa. Você começa a ter um jeito de falar com as pessoas, né? E muitas vezes você se olha no espelho e diz assim, porque já aconteceu muitas vezes comigo, né? Rapaz, depois que você conheceu a Jesus Cristo, conheceu a palavra de Deus, tu ficou foi burra, mulher. Tu ficou foi doida, porque as pessoas te dizem as coisas e tu não revida, né? As pessoas muitas vezes vêm com 4 pedras na mão, tu vai lá com a maior calma do mundo, né? Por quê? Porque você está envolvido com o Espírito Santo e é Ele que te dá essa calma. O teu o teu mesmo, é de voar em cima e arrancar olho, boca, tudo, né? Da pessoa que está ali tirando teu sossego. Por quê? É o Espírito Santo que sopra onde Ele quer. E a gente, muitas vezes, a gente não entende. Ali, aqueles fariseus, eles não entendiam nada, eles não acreditavam em Jesus. E Nicodemos era um deles, porque eles viviam ali no meio, né? Nicodemos poderia ter um coração melhorzinho, poderia, como a gente falava ontem,
porque ele ainda foi procurar Jesus, né? A palavra dizia ontem que ele disse a Jesus: eu sei que tu és o mestre, né? Tu és aquele que tudo pode, né? Então ele acreditava um pouco, né? Mas diante do meio que ele vivia, aquilo sufocava, né? E isso fazia com que ele não entendesse nada. Então ele queria entender, mas ele não entendia. Então Jesus diz: como é que eu vou explicar, se eu estou te explicando aqui, né, o renascer da água, tu não está entendendo? Como é que agora tu vem e me pergunta como é o renascer no Espírito? Eu preciso renascer de novo, eu preciso renascer da água e do Espírito. Você não vai entender, meu filho. Você não vai entender porque você não está entendendo o que eu estou explicando aqui na Terra. Imagine com as coisas espirituais. E hoje a palavra de Deus, ela vem nos convidar a entender as coisas espirituais também. Se você entende as carnais, entenda também a espiritual. Lembre-se que existe uma vida carnal e uma vida espiritual, aonde você precisa ter toda uma atenção a essa vida espiritual, porque a gente não vê as coisas que acontecem no espiritual, não é? Geralmente a gente não consegue ver. Então eu preciso unir a minha família, entendeu? Eu preciso unir sempre a minha família, eu não posso desunir, fazer ali um bate-boca ali por causa de religião. As pessoas dizem assim: jogo, religião são coisas que não se discutem, e não são mesmo. Não são, são escolhas que a gente escolhe, né? Você só tem que tentar explicar o que significa a tua doutrina, a tua igreja, se a pessoa procura. Eu queria saber mais sobre a Igreja Católica. Ah, meu filho, senta aqui que eu tenho que lhe dizer. É assim, assim, assim. Então eu vou abrir a palavra e vou dizer cada coisa que acontece aqui. Entendeu? Então é por isso que eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, porque é uma doutrina que traz tudo que Jesus pediu aqui. Mas você precisa me pedir. Se você não me pedir a opinião, se você não quiser minha ajuda, eu não vou chegar em você e dizer assim: tu já pensou em se converter à Igreja Católica, sair aí do teu protestantismo aí? Deixar de ser protestante para ser católico. Mas nunca que você vai me ouvir falar uma coisa dessa. Não. Quer seguir, meu filho? Siga. Siga, vá em frente. Não é? Vá em frente. Nunca, nunca, porque eu não vou trazer uma pessoa para dentro de uma religião aonde não acredita que Jesus está vivo. Eu não vou fazer isso. Para depois eu dizer: não, eu ando pregando por aí, eu ando fazendo a vontade de Deus e pegando as pessoas pela orelha e trazendo de todo jeito. Não porque você tem que rezar o terço, porque se você não rezar o terço, você vai para o inferno. Não, não é assim não. A pessoa precisa sentir no coração o desejo de rezar o terço. Nossa Senhora não quer ninguém lá rezando o terço lá, segurando as bolinhas do terço e lá. O terço está aqui, a mente está em outro lugar. Não, eu preciso rezar um terço fervoroso, um terço meditado. Primeiro mistério, mistérios gozosos. Então eu vou meditar todo aquele mistério ali na paixão de Cristo. Eu vou lembrar tudo o que aconteceu ali com Cristo e vou fazer os meus pedidos e as minhas intercessões, né? E não rezar o terço a pulso porque a minha mãe exigiu, porque o meu irmão que é católico exigiu. Você tem que rezar, senão você vai para o inferno. Não, as pessoas do alto, ela não quer nada forçado. Ela quer que você vá de coração limpo, não é? E também não vá rezar na carreira não, como se fosse pegar o trem não, viu? É rezar com calma. É rezar mistério por mistério com calma, meditando tudo o que aconteceu com Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro terço, é o verdadeiro rosário, entendeu? Então eu preciso estar aqui na Terra para unir, principalmente quando existem esses meios aí de doutrinas diferentes dentro de casa. Então eu preciso unir na minha família, eu preciso unir no meu trabalho, na minha vida social, eu preciso ser essa pessoa. Se verdadeiramente eu sou uma pessoa cristã, eu não vou me meter em confusão de religião de nada.
né? De nada. Porque cada um procura o que acha melhor, né? Então, se eu tenho algumas dúvidas, se eu escutei uma pregação bem ali e fiquei em dúvida com a minha doutrina que eu estou vivendo, vá em busca da verdade, vá em busca da verdade, peça ao Espírito Santo discernimento de entender a palavra de Deus, né? A palavra também diz aqui, fala do madeiro, né? Quando Moisés manda levantar a serpente que representava a cruz de Jesus, quando olhassem para ali, para aquela serpente, as pessoas ficariam curadas, né? O povo fala tanto como é que se diz? Em adorar. Por que vocês adoram a cruz? Por que vocês fazem isso? Moisés já dizia, tá aqui, ó, pendurou a cobra lá, quem olhasse ficava curado. Já era representando a cruz de Jesus para que a gente olhasse para Jesus e acreditasse que ele estava vivo e tinha passado por tudo aquilo que ele passou, né? Aquela vida de sofrimento ali, aquele momento de sofrimento, aquela semana maior de sofrimento que ele passou, derramando todo o seu sangue por nós, né? Pelas nossas vidas, para que a gente se salve um dia, né? Então, e aí as pessoas não entendem dessa forma. As pessoas dizem que a gente adora o madeiro, que não é para a gente adorar o madeiro, né? E hoje o madeiro serve para isso, para que a gente olhe e veja todo o sofrimento de Jesus, que o nosso sofrimento não chega nem perto do dele. Amém? Eu vejo o que está acontecendo diante dos meus olhos, mas eu não vejo o que está nos ares, as coisas que acontecem. E acontece, e existe. Existem maldades, existem coisas que vêm na sua direção que você não vê. Então eu preciso ter o Espírito Santo para que eu vá entender isso aqui, né? Para que eu possa entender. Então esse é o chamado, né? É a união. Eu preciso ter essa sensibilidade do Espírito Santo na minha vida para que eu possa deixar certas práticas de lado, como por exemplo a desunião, não é? A desunião dentro de uma família, quando dentro de uma família tem uma pessoa que é de uma denominação, outra pessoa que é de outra denominação, outra pessoa que frequenta outra igreja, ali cada um com a sua opinião, cada um com a sua verdade. Então eu, como um verdadeiro cristão, eu tenho que respeitar a escolha de cada um da família. Não é? Eu não posso querer que as pessoas elas sigam a Igreja Católica, não é? Eu não posso fazer isso. Então, eu preciso ter discernimento. E para mim ter esse discernimento, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é uma coisa invisível. É uma coisa que tá ali para destruir o lar. Porque quando se senta todos ali e vai debater religião, porque não se discute religião, para você que não sabe, religião não se discute. A partir do momento que você começa a discutir religião, o inimigo já está ali. Não é Jesus Cristo que está ali. Jesus Cristo ele se faz presente quando você senta para você fazer a meditação, você tentar entender o que ele quer para a tua vida. Mas a partir do momento que tu começa a querer mostrar para alguém que acredita de uma outra forma que o caminho certo é o teu, começa a briga, começa a discussão, começa a discórdia, muitas vezes dentro da própria família. Então é por isso que a gente precisa entender. A gente não pode ser como aqueles fariseus, a gente não pode ser como Nicodemos, que não entendia absolutamente nada, né? Tem uma passagem que Jesus diz: eu não vim para unir, eu vim para desunir, que é justamente nessa parte, né? Aonde existe famílias, amigos, trabalho, seja lá onde for que exista várias denominações, cada um entende de uma forma, cada um. Eu não posso ser assim. Então eu preciso ter o Espírito Santo de Deus e me sair daquela situação ali. Ah, você entende dessa forma? Tá bom, beleza. Entendeu? E você saber responder quando alguém vier atingir, não é?
aquilo que tu acredita. E pronto. Não é bem assim, é assim, assim, assim. E ponto. Respeito o lugar onde você está, respeito as suas coisas, mas não aceito você diante de mim falando, por exemplo, da mãe de Jesus, vamos se dizer assim. Isso eu não vou aceitar. Então eu peço que você me respeite porque eu estou aqui, né? Então a gente precisa ter esse discernimento das coisas do alto, das coisas do espírito que a gente não vê. São coisas que acontecem ao derredor que a gente não vê, né? Então hoje Jesus vem nos pedir que a gente deixe de ser como os fariseus, como Nicodemos. Que a gente venha a procurar mais a vida espiritual. Como que eu procuro a vida espiritual? Através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que eu vou conseguir ver as coisas que estão acontecendo ao meu derredor, né? Espiritualmente falando. Muitas vezes a gente chega diante de pessoas que são 100% pesadas. Pessoas que te trazem uma sensação ruim. Pessoas que você sai muitas vezes de perto. Você sai, parece que você tá pesada. Parece que você tá com uma coisa ruim. Muitas vezes você sente até vontade de vomitar. Você fica doente da noite pro dia. Você sai boa de casa, você vai ao comércio. E ali você encontra com pessoas que estão totalmente carregadas, né? E você, ali você se envolve ali, você conversa, você tá com aquela pessoa, você sente, traz aquela energia pesada todinha para cima de você. E você não entende. Você com o Espírito Santo, você vai entender, porque você vai sentir. Você vai sentir na hora, quando você olha nos olhos daquela pessoa, você sente que aquela pessoa tem alguma coisa negativa que tá te prejudicando naquele momento. Então isso é uma visão espiritual. Mas é o Espírito Santo que vai me dar. Eu sozinha, eu não quero saber dessas coisas. Então, quando eu invoco o Espírito Santo todos os dias na minha vida, né, principalmente pela manhã quando eu acordo e à noite quando eu vou dormir, eu vou ter discernimento de onde eu vou, com quem eu vou estar presente, ali, conversando, e não vai me fazer mal, né? Porque quando o clima ali tá pesado, a gente se sai, a gente sente, não é? É uma coisa mágica, mas é verdade. Se você fizer essa experiência com o Espírito Santo, você vai dizer realmente, Maria, é verdade tudo que tu está falando. Realmente é verdade. E Jesus falava para Nicodemos, você pode, veja, você é mestre aqui desse povo. E tu não estás entendendo nem o que eu estou te explicando do renascer nas águas. Por que Jesus falou isso aqui? Por quê? Porque Jesus tinha explicado a ele. Ontem, Jesus explicou a ele ontem, né, que ele precisaria nascer da água e do Espírito, que não era voltar para o ventre da mãe como ele pensava, né? E aí Jesus pensou, ele entendeu, né? Mas hoje a gente vê a continuidade da história. Ele não entendeu, porque ele foi perguntar o que significava renascer do Espírito também. Aí Jesus disse assim, como é que eu vou te explicar, trazendo para o popular, como é que eu vou te explicar o que é renascer do Espírito se tu não entendesse nem o que é renascer da água? Não é? Então eles tinham um coração duro, assim como muitas vezes a gente tem. Então a gente precisa, né, deixar essas práticas de lado. Procurar sempre o Espírito Santo para que a gente esteja sempre atenta às coisas espirituais que vêm contra nós. Também vêm coisas a nosso favor também. A gente sente quando a coisa é positiva ou é negativa, né? Então a gente precisa hoje trazer para a nossa vida isso. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.